Minha história é sobre uma família de Mormons que fez parte do projeto MK Ultra, iniciado pela Opressão Paperclip e trazido à existência pelo nosso negociador Mr. Greenhog. Para nós ele era Mr. Greenhog, mas há evidências que sugerem que seu nome real era Joseph Mengele, que sempre gostava de usar nomes com a palavra verde neles. Minha família foi usada como entretenimento, pilotos de avião em guerras, enfermeiros, mensageiros especiais, garotas de programa de alto escalão, níveis presidenciais, figuras do esporte e espiões internacionais. Nós éramos 13 crianças e minha mãe criou mais um. Essa história é sobre incesto geracional, abuso, distribuição pornográfica infantil da CIA e rituais satânicos com famílias que não têm a mínima ideia do que elas estão envolvidas conscientemente. É sobre lavagem cerebral, controle daqueles que têm mais a oferecer. É sobre como líderes religiosos, sociedades secretas, maçonaria e agenda satânica de pedofilia é amplamente usada para controlar governos, religiões e polícia local para fazer vistas grossas aos acontecimentos. A escuridão ama se esconder atrás da luz. Então talvez o choque de escutar sobre um bispo mormon que tentou estrupar uma amiga minha logo após ela se casar, sendo este mesmo líder de alto escalão que após isso oficializou um ritual satânico e quase se livrou dos seus crimes de estupro, de assassinato e oferecimento das minhas irmãs a um deus desconhecido em um altar cerimônico do templo de Salt Lake. Mas é também sobre o poder do amor, aceitação e confiança. É sobre a busca de respostas e cura de uma mulher e a história de como ela encontrou o amor verdadeiro. Ele está aqui hoje na audiência e gostaria que todos soubessem que se não fosse por ele, eu não estaria aqui viva neste momento. O trabalho surpreendente do Dean fala sobre a linguagem dos órgãos e glândulas do corpo. Por exemplo, o cólon está ligado a eliminar aquilo que não nos nutre mais, neste caso o ódio. Se formos verdadeiros ao nosso espírito, nós descobriremos como eliminar o que não nos nutre mais. E o ódio se dissipa. Outra lição que tive foi sobre a tireoide. O problema com todos os desbalanços de tireoide está inicialmente na nossa incapacidade de corrigir injustiças pessoais, que cria a ansiedade. A ansiedade é simplesmente um sinal de aviso nos dizendo que algo não está certo para que possamos corrigir. Mas se você não puder ou não fizer nada para corrigir essa injustiça, você carregará um fardo que o anestesiará e o desconectará daquele sinal de alerta sobre algo não estar bem. E isso é o que eu e o Dean chamamos de dragão. Hoje em dia, vítimas são culpadas e os criminosos saem livres. Tem uma linha inescrupulosa ao redor disso, onde até crianças são culpadas de serem estrupadas em alguns círculos doentios da sociedade. O Dean diz que não há limite à perversidade do dragão e isso precisa ser corrigido. Quando meu pai foi para a prisão, ocorreu uma sucessão de curas dos problemas de tireoide da nossa família. O perpetuador estava finalmente em um lugar onde ele não mais poderia machucar a nós ou qualquer outra criança pelo tempo em que estivesse lá. Era o culpado e nós éramos a vítima. E a sociedade se levantando ao colocá-lo na prisão nos mostrou isso. Foi uma clarificação pública nos mostrando quem era ou não culpado. Mas ele era uma vítima também. Então, este é um assunto bem complicado. Porém, quando se refere a matar uma criança, existe uma linha que é ultrapassada, onde até os piores perpetuadores sabem disso. Hoje, eu falo por todas as vítimas de perpetradores ocultos que ainda se escondem atrás de famílias, das elites governantes, de sociedades secretas, governos e religiões que ainda servem como disfarce para os crimes mais hediondos do planeta. E o que me indigna muito é que a maioria desses crimes ainda guardam punição. E somente quando punições apropriadas foram permitidas é que ambas as partes, perpetradores e vítimas, terão a chance de se curar. Dean diz que dizer a verdade é o maior trauma humano, porque através dos séculos vem sendo severamente punido, mais do que qualquer outra coisa. Então todos nós temos isso em nossa memória coletiva genética, então os traumas são ativados a todo momento que se faz isso, e é o motivo ao qual tantos de nós mantêm suas experiências para si mesmos. Eu comecei a dizer a minha história em 1998 sob o pseudônimo de Sue Ellen, em uma série chamada Fênix Não Morre, por John Quinn. Desde que comecei a contar isso, eu perdi uma carreira de 20 anos de cantora, muito dinheiro, minha saúde, minha casa e uma intervenção ilegal que desde dezembro passado nos deixou desabrigados. Agradeço a Jane
por acreditar em mim no que eu tenho que falar. Minha irmã Nancy tentou contar e foi envergonhada e enviada para a tia Daisy. Minha irmã Dawn tentou contar e foi enviada para um convento católico com grades nas portas. Priscila tentou contar e foi parar no pronto-socorro. Irene testemunhou o estupro da própria irmã e atirou em seu próprio estômago. Pamela tentou contar e acabou se excluindo de todos nós por mais de 20 anos e não conseguiu nem se trazer para o funeral de nossa mãe. April tentou contar e teve os filhos tirados dela e colocado na prisão e tenta recuperar a guarda deles de volta. Então, eu aplaudo as minhas irmãs por ter tido a coragem de tentarem me contar a verdade e eu peço desculpas por não ter ouvido-as ou acreditado nelas logo de início. A primeira história de abuso sexual que eu vi na minha família foi a da minha irmã mais velha, Nancy, que com 16 anos naquela época me disse que teria que sair de casa porque meu pai tinha mexido nos seios dela e tentou fazer sexo com ela. Ela então contou ao bispo e ele a disse para se manter calada para não destruir a família ou manchar a igreja. Eu mantive o segredo da Nancy e não contei que eu sabia nem para minha mãe nem para o bispo. Só foi bem pesado para uma criança de 10 anos saber de tudo isso. Mas se a história da Nancy foi difícil para eu acreditar, vamos dizer que foi impossível para eu acreditar na minha irmã mais próxima, April, quando as memórias dela começaram a voltar. Ela me contava sobre rituais secretos e bebês tendo seus corações comidos, coisas que me faziam pensar que ela só precisava ser medicada ou que talvez tinha assistido muitos filmes de vampiros. Então eu e a April éramos grandes amigas e ela me contou tudo sobre qual era o problema. Essa sou eu e a April, na época em que Bill Clinton estava transformando-a em garota de programa de luxo. Daí, Dawn, de 10 anos, começou a fugir de casa após sofrer estupro grupal, e isso foi numa pequena cidade que se chamava Santa Maria, na Califórnia. E Priscila foi enviada para uma outra família porque meu pai a confundiu com a minha mãe uma noite e dormiu com ela. E ela só tinha 14 anos na época. Papai me escreveu um mês depois em um pedaço de papel de pão de uma ilha do Havaí dizendo que ele acordou de uma amnésia e eu acreditei nele. E implorei ao juiz para perdoar o meu pai. E adivinha? Ele perdoou e disse ao papai, nunca mais faça isso. Em 2002, no funeral do meu irmão, minha irmã me contou que ele a molestava constantemente quando ela era criança. Ele pagava $1, a molestava e roubava o dinheiro de volta. Dawn, ao ouvir a história dele, disse, sim, ele fez a mesma coisa comigo. Eu fiquei tão chocada que eu não conseguia nem enxergar direito no funeral. E ele tinha sido elevado à posição de pastor-mestre na igreja. E eu pensei, que diabos acontece com essa família e esta igreja? Eu precisava de respostas. Eu tinha 42 anos em 1997, quando eu ouvia Kathy O'Brien falar. Tinha somente 13 de nós no pequeno hotel. Eu tinha acabado de fazer vasectomia, então mal conseguia me levantar da cama e eu não ia. Até uma forte palpitação e intuição me levou a ir ouvi-la. E eu literalmente coloquei um roupão, entrei no carro da minha amiga e fomos. Eu falei com a Kathy após a sua apresentação e ela me disse que ela se lembrava de mim e da minha família durante os tempos dela de Mormon MK Ultra matinais, o que então explicou o histórico de Alex com a nossa família dos tempos de conto de fadas de terror, e isso foi surpreendente. Mas finalmente as histórias loucas das minhas irmãs começaram a fazer sentido, porque eu já tinha ouvido tudo isso antes. Mas no dia seguinte eu liguei para Dawn para me desculpar por não ter acreditado nela quando ela me contou que tinha estado no exército. Eu pedi que ela recontasse o que tinha acontecido e disse que eu iria acreditar nela dessa vez. Entrando na Operação Mockingbird, quando a minha irmã Dawn entrou no exército, ela estava numa base onde os alistados se tornavam estrelas de Hollywood. Ela repetiu a história de um número imenso de pessoas que se tornavam estrelas de Hollywood. Ela me deu uma lista longa de nomes, que talvez o surpreenderia de saber quem são eles. Show de talentos, muitas festas, constantemente, e ela sabia que drogas estavam abertamente espalhadas por todos os lados nas bases militares.
e que eram literalmente livres para pedi-las. Ela me disse como foi solicitada a se encontrar com um homem da frente da nossa casa em uma base militar. Quando ela estava lá, ela viu Crystal Girl, irmã de Loretta Lynn, com uma farda branca na porta, que saludou ao homem que ela teria que encontrar. Isso coincidiu exatamente com a história de Cathy O'Brien. Então agora eu estava começando a entender. Foi uma curta reunião no escritório deste homem, onde ele a perguntou se ela poderia manter segredo. E ela disse que sim. E ele disse, veremos. Ele pediu que ela reportasse de novo a ele com seu violão em 2 semanas. Ao final de 2 semanas, ela estava sentada de volta no seu escritório com seu violão. Ele disse, bem, nós descobrimos que você consegue manter um segredo. Ele começou então a ler um dossiê que encapsulava toda a história de vida dela em algumas poucas páginas. Ela o perguntou como e por que ele sabia tanto sobre ela. E ele respondeu com naturalidade, seu pai vendeu para nós. Ela ficou chocada e agarrou os papéis, e o que ela viu foi um dossiê com dados e fotos de cada um de nossas irmãs e irmãos, incluindo a mim, e eram dossiês militares. E a coisa engraçada é que eu não lembrava de ter feito o exército. Então por que eles tinham um dossiê militar sobre mim? April disse que nós fomos extremamente usadas e que merecíamos que nos pagassem de volta pela nossa infância. Então de volta Dawn. Depois de ajudar esse oficial militar a pegar os dossiês do chão, ele então a perguntou se ela contrabandearia drogas em cruzeiros internacionais pelo serviço militar e por Deus. Se eles lhe dessem a oportunidade de ser uma estrela e apresentar em cruzeiros? E ela disse, de maneira alguma, e jogou o violão nele. Se Cathy O'Brien não tivesse testemunhado e me contado a história dela, como que eu poderia acreditar que estrelas da música do nosso país eram contrabandeadores de drogas? Ou como um famoso ator de Hollywood tinha estrupado a minha irmã Dawn? Daí eu me lembrei que no início da minha carreira, um certo John Fisher, que era gerente para as bandas Eagles, Travis Street, George Strait, que me ouviu cantar e me disse que gostaria de me transformar na próxima estrela de música country. E eu recusei porque eu não gostei da vibe dele. E olhando para trás eu tenho certeza de que me esquivei de uma bala bem ali. Então, quem são os escolhidos para serem os controlados mentalmente da CIA? Muitos vêm de famílias pobres, porque se o abuso é descoberto, eles não têm condições financeiras para entrar com processos. Eles escolhem crianças que vêm de famílias abusivas e deficiência mental. É um ponto a mais, porque se a vítima se lembrar do abuso e reportar, eles podem reivindicar de que a vítima não é confiável. A parte culpada deste mundo ama muito chamar de louco as pessoas que falam a verdade. Mas tem um problema nisso. Se você se casar com um homem que tem doutorado em psicologia clínica, a verdade está sendo mais divulgada, os pontos estão sendo conectados e aqueles com histórias estão sendo ouvidos. E esse é meu marido Jim G. Allen, PhD. E quando eu descobri que era ele, somente ele, eu disse, Jim, como será a nossa vida? E ele disse, vai ser tão brilhante que você vai precisar de óculos de sol. O que nós descobrimos sobre a Operação Mockingbird é que estrelas de alto nível de Hollywood se tornam vítimas de controle mental da CIA e que ainda são usados pela CIA. E quando eles começam a se lembrar de terem sido forçados a abusar de alguma pessoa ou matar alguém, eles se sentem envergonhados e culpados e muitos cometem suicídio porque eles não se dão conta de que eram seus programadores que cometeram aqueles atos e não eles. E em muitos casos, eles também nos programaram para nos fazer acreditar que nós cometemos crimes que não aconteceram realmente. Então, em 1947, meu pai era um candidato perfeito para esta operação Paperclip para a Força Aérea Espacial, que foi de 1945 a 1959. E eles espelharam essa operação Paperclip através das bases aeronáuticas desde 1945. E meu pai estava bem ali quando tudo começou. Eles fizeram 300 perguntas gerais para identificar se casos de abuso aconteciam na geração da família do meu pai e para que eles pudessem identificar os candidatos perfeitos. E o meu pai com certeza era um. Seu pai e sua mãe o molestou e negligenciou a sua vida inteira, assim como os pastores da sua igreja também. E o pai dele era da colônia Juarez, do México, onde as famílias eram polígamas. E tem também ligações dessa colônia com a Operação Paperclip, se desejarem pesquisar. Ele sofreu traumas intensos quando era criança. A mãe dele o molestava e odiava. Ele odiava a vida dele, até que ele entrou para a aeronáutica e conta que começou então a ter comida e cuidados regularmente pela primeira vez na vida dele.
Porque, veja, essas são as crianças dispensáveis que se jogam fora, e essas são aquelas que eles gostam de usar. Meu pai foi escolhido por causa de seu QI excepcional, que era mais de 145, a sua linhagem sanguínea, já que ele disse que era filho bastardo de um grande senador de Utah, o desejo dele de seguir ordens, o seu talento, que era a banda da aeronáutica, que era da elite, e, além de tudo, o seu patriotismo. Ele chorava com qualquer música patriótica. Quando ele se alistou, seus filhos dele automaticamente pertenceram aos militares. Muitas pessoas não entendem que este significado da palavra issue, problema de português, quando eles emitem a você roupas, ou você ganha crianças emitidas, isso nas bases militares, nas partes dessas mentes doentias desses militares que fizeram isso com eles, te chamam de emitidos, e você é literalmente um emitido dos Estados Unidos, seja lá onde for que seu pai ou sua mãe se alistou. Esse tipo de trapaça não é consentida no papel. Confiança cega não é consenso informado. Isso é escravidão, e porque nós temos que colocar um fim nisso. Agora eu quero te apresentar a minha linda mãe. Agora me diga, se você está procurando por uma paredeira para experimentos de DNA e programas de inteligência secretos, você também não a escolheria? Então, com gerações de bagagens inconscientes na mão, minha mãe foi colocada em um orfanato onde nunca a ensinaram a usar o vaso sanitário até os seus 6 anos de idade. Ela e o papai eram vítimas de incestos que também corria na linhagem familiar por gerações. Se casaram após terem se conhecido por apenas 10 dias em julho de 1948. Nós vivíamos na cidade de Glendale, Phoenix, Sunnyside, Joseph Thatcher, até a nossa família crescer para 7 filhos. Meu pai começou a trabalhar para o serviço postal que agora eu entendo que era a CIA. Na CIA, você recebe atribuições sem escolhas. A atribuição dele era se tornar professor de música em Santa Maria, Califórnia, em 15 minutos da base aeronáutica de Vandenberg. Em 1967, na nossa família concorreu entre 300 participantes para tocar no baile de Hollywood, com o rei da banda da época, que era a irmã Big Band. E depois disso, nós fomos condecorados como membros honorários da família real de Hollywood. E nós cantamos... Oh, when the saints go marching in. E isso nos iniciou na nossa grande carreira musical. Eu era filha do professor de música dos 16 a 18 anos. Nós cantávamos muito na igreja, tocávamos todos os tipos de instrumento. Então eu decidi começar um grupo de música com as minhas irmãs. E aí estamos nós na feira de Santa Bárbara. E depois de todas essas irmãs, nós ganhamos um novo irmãozinho chamado Violent. Conforme os anos foram passando, nós começamos a adicionar mais pessoas ao The Coming Sister Companhia. Também um irmãozinho, e nos tornamos então The Coming Sisters and mais um. Saímos na primeira página do jornal quando recebemos o nosso contrato de música em Los Angeles. Papai estava também fazendo audição para trabalhar do show Lawrence Welk, mas eu não pude participar porque eu estava na universidade. E o título do jornal falava: Sisters ganhou a sorte grande. Meu irmão Paul foi um dos únicos a conseguir bater o recorde de corrida de 6 quilômetros, e ele era o vencedor do campeonato NCAA. E logo após o colégio foi para as Olimpíadas, bateu muitos recordes, e seu melhor amigo era Bruce Jenner. Abuso infantil ritualístico é o mais horrendo de todos. Crianças são sistematicamente aterrorizadas até eles serem forçados a desassociar, que é o objetivo deles. A tortura é resultado de um ritual muito bem planejado e bem pensado, muitas vezes aplicados por parentes próximos, e a única fuga para as crianças é desassociar. E eles vão desenvolver uma nova personalidade para capacitá-los a suportar o abuso. E essa nova personalidade ajuda muito os abusadores. Uma vez que o abuso acaba, a personalidade principal não fica ciente do que acabou de acontecer. Desassociar também serve aos propósitos do ocultismo, porque as crianças não têm memórias das atrocidades e elas entram na adolescência e vida adulta sem nenhuma memória ativa do que está acontecendo. E continuam sendo parte de rituais em sua adolescência e início dos 20 anos, desconhecendo seu envolvimento. Aparentemente, as vítimas levam uma vida normal, até que gatilhos acontecem e despertam alguns flashes de memória ou através de pesadelos. E guarde na sua mente que tudo isso é e sempre foi para a criação de mais dinheiro e poder. É sobre manter cartéis de drogas, gangues violentos, tráficos de seres humanos, comércio de sexo, tráfico de crianças, pornografia infantil e escravidão de humanos com a forma mais lucrativa possível.
Para dar uma ideia das grandes quantidades de dinheiro envolvido, algumas crianças e até imigrantes são usados em snuff films e dissecados ao vivo para a colheita de órgãos para os planejados e suas partes vendidas para os hospitais entre 90 a 200 mil dólares, dependendo do órgão. Crianças com bons DNA também são vendidas às famílias que os queiram comprar. Muitos de nós já ouviram falar da excreção chamada adenócromo. Os satanistas removem essas glândulas adrenais das crianças logo após elas terem sido aterrorizadas e logo antes delas serem assassinadas em rituais para extrair essa excreção que as elites usam para manter a sua juventude e prolongar as suas vidas. E falando de gatilhos, conforme eu estava olhando as fotos, eu percebi a pose das mãos, lembrando uma borboleta. Borboletas são símbolos para o programa MK Ultra, e o homem que tirou essa foto era um maçônico de alto escalão, e esse homem era Ralph Adams, que você pode ver aqui. Ele era também um fotógrafo de talentos. Ele fez performances no show Ed Sullivan, Caesar Palace e Mike Douglas. E ele me fez levitar em um show e minhas irmãs desaparecerem. E não me pergunte como ele me fez levitar ou desaparecer, porque eu não sei. Esse foi o segundo mágico com o qual nós trabalhamos. O primeiro foi Alex Houston, que estrupou Priscila em um evento. A memória parece vir em camadas. Por exemplo, a primeira camada de memória pode ser de incesto. E daí eles se lembram de hobbies e velas. E depois eles se lembram que seu pai ou mãe estavam presentes enquanto eles estavam sendo abusados. Outra camada é ver outras pessoas serem torturadas ou assassinadas. Então eles se lembram de ter visto bebês sendo mortos. Uma outra é se dar conta de que eles participaram de sacrifícios. Uma das memórias mais dolorosas que talvez seja que eles foram forçados a entregar ou sacrificar o próprio bebê. Cada camada é algo que tem que ser processado quando estão saudáveis o suficiente para lidar com isso. E algumas vezes a memória é tão fresca de como se estivessem vivendo no momento do agora. Isso é o que aconteceu com as minhas irmãs quando a memória delas ressurgiu. Algumas vezes bem na minha frente elas sentiam dores de cabeça excruciantes, dores pelo corpo e muitas vezes vomitavam. Então elas me chamavam. Acredito que eu era terapeuta familiar iniciando aos 10 anos de idade. No final dos anos 80 e início dos anos 90, nossas memórias começaram a ressurgir. E esta é a minha irmãzinha Pam, que você não tinha visto ainda. Até lá no fundo com a minha mãe e avó. Quando as histórias começam a surgir, elas não param. E era muito difícil de acreditar. Aos 40 anos eu concluí que se apenas uma ou duas das minhas irmãs estivessem lembrando dessas coisas, eu poderia ignorar. Mas eu estudei isso por 25 anos e como pesquisadora e curadora, eu vi mais de 50 histórias que soavam tão loucas como as que as minhas irmãs haviam me dito. E com uma clareza perturbadora, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Quando eu estava com 52 anos, eu me senti seguro o suficiente e com a especialidade do meu marido Dean para finalmente recuperar as minhas memórias de quando eu era apenas uma menininha. Eu fiquei despedaçada quando eu tive que encarar as histórias das minhas irmãs como verdade. Eu me lembro quando tinha apenas uns 5 ou 6 anos, morava em Wilcox, e desta noite uma mulher me tinha em um carrinho que servíamos comida na cozinha da igreja. Então eu era bem pequena e as mulheres estavam me preparando, dizendo como era especial por ter sido escolhida e que eu deveria me sentir muito bem por isso. As mulheres da ordenação pareciam estarem gostando de tocar as minhas partes íntimas e me lubrificando para o que estava para acontecer. Depois que elas terminaram com aquilo, eu fui levada para uma sala para ser estrupada pelos homens da igreja. Eu conhecia essas pessoas porque eles estavam fazendo isso comigo. Eu gritei e foi aí que eu desassociei. No momento seguinte, eu me vi pairando sobre o meu corpo e por alguma razão eu me conectei com esses homens e conseguia sentir e ouvir os pensamentos deles. E vários eram como tigres e suas presas, enquanto eles estavam brutalmente estrupando e sadomizando-me. Com grande prazer, um dos homens estava se sentindo mal por não estar em casa por algum motivo. O outro estava esperando que o bispo apreciasse que ele estava lá, porque ele não queria ser esquecido da próxima vez que o bispo escolhesse novos conselheiros, então ele tomou sua vez. Eu era muito pequena na época para decifrar a amplitude das coisas que eu estava tomando conhecimento naquele momento, mas durante o tempo eu processei isso e o que eu peguei é que esses homens já tinham perdido muitos níveis de sentimento. Alguns deles queriam aprovação dos irmãos, mas ainda a perversão foi prazerosa. Quando já mulher adulta, eu chorei por 3 dias quando eu vi o que eles fizeram comigo. Um dos clientes do Dean fez FT comigo.
e simplesmente transbordou seu amor em mim por 2 dias para que eu conseguisse me curar daquela experiência. Uma das responsabilidades da CIA do meu pai era criar conteúdo para pornografia infantil e distribuí-los. Isso explica a memória da minha irmã, April. Nós estamos nos fundos de uma grande casa que era velha e caindo aos pedaços e tinham fantasias e roupas caras. Quando nós estávamos sob o controle deles, eles colocavam essas roupas em nós, vestidos de noiva, roupas vintage e lingeries sensuais que serviam nas minhas irmãzinhas. Uma mulher sempre aparecia para nos ajudar e nós odiávamos ela porque a ajuda dela sempre envolvia sexo e dor. Em Phoenix, no Arizona, havia uma grande casa branca ao lado de um parquinho que eu me lembro que nós rolávamos na grama no verão. E até hoje eu sou alérgica à grama, pois é aí que nós tínhamos que ir para ver o Dr. Greenhog. E eu odiava aquelas grandes agulhas hipodérmicas dolorosas e os experimentos dolorosos. Mas daí o Dr. Greenhog vinha e nos dava doces. April disse, eu acredito que nós provamos a eles que alguns dos métodos deles de controle mental não estavam bem sucedidos, porque eles não conseguiam nos controlar totalmente. Por muitas vezes nós fugíamos e corríamos para o parque. Dawn e Priscila e eu recebíamos nossas programações de Ruanda, que nos colocava como parte de seu cartel de ferro. Então, de volta a 1971, eu estava com 16 anos e Dawn com 10. Ela tinha acabado de sofrer estupro grupal. E eu vi meu pai e meu irmão ter uma briga horrenda, a pior coisa que eu já tinha visto. Somente depois eu descobri por quê. A briga era para decidir quem iria fazer sexo com ela. Meu irmão saiu de casa e entrou para o exército logo depois disso. Meu irmão tentou isso de novo quando ela estava em seus 30 anos de idade. E ela me contou o que tinha acontecido. Nós íamos ter uma reunião de família. E antes dessa reunião, eu fui ao apartamento dele com a minha irmã e disse a ele que se ele continuasse com aquilo, ele iria fazer sobre o meu cadáver. E ele me espancou também. Ele agora escreve pornografia para magazines de topo de linha. Dawn fugia sempre, porque obviamente ela não se sentia segura em casa. Para resolver esse problema, foi decidido que Dawn teria que ser enviada para um convento católico a 4 horas de viagem, presa em um quarto com grades nas portas e nas janelas. E eu pensando, olha, nós somos mormons, por que ela tem que ficar em um convento católico? Eu lembro de pensar, a pior coisa que pode acontecer a ela seria se transformar católica. A igreja de Mormons tinha casas adotivas e eu perguntei à minha mãe por que ela não é enviada a uma. E a resposta foi, bem, o bispo nos mandou fazer isso. Eu e a April recebemos permissão para visitá-la. Nós nos chocamos ao ver as grades nas portas e nas janelas, mas ainda mais perturbante eram os rituais especiais que ela tinha que suportar. Um deles a deixou com um colar rosado ao redor do seu pescoço. Essa não era mais a nossa Dawn, ela estava apática e para nós foi, onde está meu irmão? O que vocês fizeram com ela? Era tudo para enfraquecê-la ainda mais e com um obrigatório ritual de silêncio total. Então qual é o propósito de satanismo? Eles querem um exército de robôs mentais que se escondem das luzes, que com programação adequada fará prostituição, pornografia infantil, contrabandear drogas e se engajarão em contrabando de armas, filmes onde assassinatos reais ocorrem e tudo isso gerando muitos lucros. Esses psicopatas do topo acreditam que vão criar uma ordem satânica que governará o mundo. Nos níveis mais elevados dos governos apoiaram esse tipo de coisas, com as operações Bluebird, Paperclip, Mockingbird e, claro, o MKUltra, que ainda existe hoje em dia. Eles justificaram com a vitória da Guerra Fria, mas isso, na verdade, está mais relacionado a fazer mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Este foi meu primeiro marido, Wade Linston. Conforme olho para o passado, consigo ver claramente que foi um casamento arranjado. Como Wade e Wanda Linston, nós gravamos alguns álbuns bem-sucedidos com o pianista da Juilliard, Marvin Goldstein, com uma linha céltica que foi bem aceita entre os mormons. Eu me posicionei alto em competição internacional de composição de música. Tive um programa de rádio por 3 anos que se chamava Os Sons de Sábado. Minha coleção de álbuns cresceu e estava vendendo ao redor do mundo. Eventualmente eu era a vocal feminina favorita do prêmio Grammy Awards para a Igreja dos Mormons. Mais tarde meu marido também se tornou parte da minha carreira musical e começamos também a trabalhar juntos, criando álbuns juntos. Então, a família dele era a maioria de homens e a minha maioria de mulheres. Eu acho que o objetivo dos Illuminatis é de conectar uma família ritualística com a outra. O pai dele acabou molestando a neta e está morto agora.
Eu fui casada com ele por 25 anos e eu não podia ter filhos, então nos tornamos pais temporários de 8 crianças. Eu também quero mencionar que o pai dele era membro do Tabernáculo Central Mormon e ele me disse que era de 2 linhas de trabalho secreto do governo. E quando olho para trás eu penso que conveniente que era para ele ir com o Tabernáculo Mormon por todo o mundo, ao mesmo tempo que ele faz parte de 2 segmentos do governo secreto. Então, uma das minhas crianças tinha sido acorrentada à cama desde que ela começou a denunciar sofrer abuso sexual de sua mãe e do irmão até os seus 6 anos de idade. E como mãe adotiva, isso realmente começou a me ajudar a entender o que tinha acontecido com meu pai. Eu já tinha ouvido coisas semelhantes na minha própria família, então me ajudou a compreender o que tinha acontecido com minha própria família. Mais tarde eu aceitei o chamado para atender um serviço penitenciário de Utah, na Sociedade de Socorro, onde eu aprendi que 98% deles eram vítimas de abuso. Eu fui designada ao trabalho de ponte, onde constantemente eu tinha que ir ao armazém do bispo para pegar comida para as mulheres que estavam deixando a prisão. E depois eu fiquei sabendo pela Casey O'Brien que esses armazéns, que nem igreja, são constantemente usados para distribuir drogas, pornografia infantil, etc. Então, voltando no tempo, eu tinha 14 anos nessa foto que eu estava no acampamento feminino da igreja, oficializado pelos líderes do sacerdócio. E note as nossas fardas militares. Nós fomos torturadas por 2 anos. Éramos usadas em experimentos secretos, estrupadas em rituais diabólicos e sofrendo lavagem cerebral. Eu e minha irmã não éramos as únicas vítimas. Todos do nosso grupo de juventude, os quais crescemos juntos, também foram todos usados. Nós fomos vendidos para os federais pelos nossos pais e seus líderes militares e sacerdotais. E eu posso te dar os nomes se vocês os quiserem. Acampamento da igreja com Peer Knight. Ela não está mais entre nós, mas ela estava também no nosso acampamento da igreja. E era ela também uma das mulheres que fizeram experimentos nas bases subterrâneas da Força Aérea Militar de Vandenberg. Eu me lembro de um sofá vermelho em uma sala gigante. Em um desses locais dessa base subterrânea de Vandenberg, não tinha fim para o teto, era muito alto e o cômodo era monstruoso de grande. E tinha esse sofá vermelho bem no meio. Eu e minha irmã April estava a ponto de ganhar a nossa injeção hipodérmica, que nós odiávamos tanto. E eu me lembro dizendo, você corre pra cá e eu corro pra lá. E nós vamos correr, correr, correr. E nós podíamos correr que nem o nosso irmão. Então eles sempre tiveram trabalho para conseguir nos pegar. Nós odiávamos aquelas injeções doloridas. Podíamos correr, mas não nos esconder daqueles jalecos brancos de laboratório. Eles acabavam nos encontrando e nos colocavam em camisa de força. E eles tinham seu jeito não somente com nossos corpos de puberdade, mas também com as nossas mentes. April se lembra do dia em que eu tive os meus óvulos extraídos. Ela escutou os meus berros conforme fui colocada sob choque elétricos. Então, como ela era parteira, porque eu não podia ter filhos, porque eu tinha endometriose, que agora eu sei que é algo que eles fizeram comigo, e isso agora vai soar muito louco se você não está familiarizado com isso. Eles usavam o meu DNA e implantavam no ventre dela, e depois geravam os bebês em incubadoras avançadas até o momento que eles estavam viáveis. Nós costumávamos tentar fugir constantemente quando eu acordava usando os códigos deles. Eu me lembro de dores no ouvido horríveis e muito tempo debaixo d'água. Haviam experimentos de respiração embaixo d'água. Se você quiser assistir o filme de Hollywood, The Deep, isso pode talvez explicar algum desses experimentos que eles estavam fazendo conosco. Como resultado, eu odeio nadar, porque se entrar em qualquer água na minha orelha, eu acabo com dores de ouvido extremamente excruciantes, porque eu tenho um buraco no meu ouvido. April fazia um monte de perguntas sobre os bebês durante os experimentos, quando ela estava acordada. Para quem seriam dados os bebês e o que aconteceriam com eles? E eles respondiam, porque pensava que ela nunca se lembraria disso, e diria a alguém. E ela se lembra que alguns deles seriam chamados April, e eu sei que parece estranho, mas eles nomeavam os clones com o mesmo nome para poderem rastreá-los. E eles disseram que alguns deles eles usariam para experimentos e alguns seriam sacrificados em rituais. E por alguma razão os meninos eram a maioria que eram sacrificados em rituais. Agora temos Kirsty. Ela é da mesma cidade que eu nasci, Santa Maria, em Califórnia, mas eu só me encontrei com ela quando eu me mudei para Utah e ela se mudou para Utah. Ela se aproximou de mim e nos conhecemos melhor, e de fato eu a usei para fazer dança de sinais para deficientes auditivos.
Ela fazia uma dança linda de sinais e finalmente ela me contou a sua história, que a mãe dela era uma satanista e a razão pela qual ela foi colocada em casa adotiva para tirá-la da família satanista. O que não foi surpresa vindo de Santa Maria, Califórnia. A história dela é que ela é minha filha, mas o juizado ainda está fora disso porque ainda vamos fazer testes de DNA, porque sua mãe é reconhecidamente de família satanista e disse a ela que o meu DNA foi usado quando ela engravidou no laboratório. Ela tinha sido testada e foi dito que o DNA dela veio de mim. Que loucura tudo isso. E a Shirley coincide exatamente com a história da April, de que ela foi usada como reprodutora para carregar o meu DNA e processado depois em incubadora avançada para ser usado depois com candidatas selecionadas a terminar a gestação em seus lares. April disse que vários desses bebês receberam o nome dela, April Cummings, e ela se manteve observando algum deles, pois ela sabia os nomes de algumas das famílias para quem eles foram dados. E isso é tudo tão louco. Nós pesquisamos na internet por pessoas que tinham esse nome, April Cummings, e olhamos os seus vídeos só para um exemplo. E isso é muito estranho, porque muitas dessas pessoas parecem muito comigo, seus gestos, comportamentos parecem demais. E nós encontramos outro dia uma em São Francisco que era apresentadora de TV, mas ela se mudou para as Ilhas Caimã, então se quiser pesquise por apresentadora de TV nas Ilhas Caimã e você vê o que você acha. Então, voltando para quando eu tinha 15 anos de idade, este era o meu líder da banda Babies in Toyland quando estava no colégio. E eu participava de todas as peças da minha escola em todos os anos do meu ensino médio. O pai dele trabalhou para a Força Aérea de Vandenberg e eventualmente para a NASA quando eles se mudaram para a Flórida. De acordo com minha irmã, ele também era da elite do programa MK Ultra. E para nos treinar, nós fomos caçados com arma no meio da noite no Point Sale e na praia de Guadalupe. E nós tivemos sorte de sair disso com vida. Nós tínhamos todos idos na festa da igreja, estávamos todos em um caminhão de fazenda. Steve me disse abertamente que ele trabalhava para a CIA e ele era o motorista. Ele nos levou para a entrada do túnel de Los Alamos e tiraram todas as nossas roupas e nos disseram que nós tínhamos que chegar à praia de Guadalupe sem levarmos tiros, senão nós não sobreviveríamos. Nós iríamos ser caçados. Nós tivemos que nadar ou escalar em torno do primeiro conjunto de rochas para chegar à praia. A maré estava baixa, então era seguro para nadar, a lua estava clara, então conseguíamos ver, mas também as pessoas que estavam nos caçando. Nós nadamos todos juntos no início, mas os mais lentos que não conseguiram acompanhar o ritmo e ficaram para trás levaram tiros de anestesia, mas nós pensamos que eram armas de verdade e ficamos aterrorizados. Nós usamos as sombras ajudando uns aos outros da melhor maneira que podíamos e chegamos em um pedaço onde não conseguíamos contornar ou passar sem uma corda, mas o DR era alto, então ele achou uma corda e arrumou para todos os demais. Quando nós chegamos na praia de Guadalupe, nós usamos a areia para nos cobrir e corremos pelas dunas de areia. Corremos nus pelas ruas e conseguimos escapar. E tivemos 6 de nós que não levou tiro naquela noite. Mas nós começamos com um grupo muito... E aqui estão os nomes. Mas eu não me lembro disso. Mas eu posso certificar que nós éramos muitos unidos no colégio. Fazíamos um monte de coisas juntas e éramos os grupos dos estudiosos da escola. E nos chamávamos de família. Então, olhando de volta para a situação e estando ciente do tipo de tecnologia que o MK Ultra usava, a única coisa que posso pensar é que as nossas mentes foram apagadas e que acordamos nus nas praias e a única coisa que eu podia falar é: Eric, eu tenho que ir embora. Eric, me leva embora para casa. Eu estava muito preocupada com o que a minha mãe ia pensar. E o que eu me lembro é que o papai me fez memorizar o Jaguar Dart, que foi escrito por Lewis Carroll, que é um pedófilo famoso. E ele também escreveu Alice no País das Maravilhas. E isso veio a calhar um pouco mais tarde. Nas minhas pesquisas eu descobri que crianças vêm sendo usadas em todas as guerras. Então, para mim, não foi surpresa saber que na Guerra do Vietnã fomos todos usados como super soldados juvenis. Nós fomos usados como soldados, fomos treinados a pilotar aviões, tínhamos treinamentos médicos. April relata que em várias ocasiões nós nos costuramos de ferimentos com grandes habilidades durante as nossas missões no Vietnã, Romênia, Colorado e em várias bases subterrâneas. Nós transportávamos drogas e políticos para dentro e fora da América, para diferentes países, e se fôssemos pegos, eles dariam
desculpas de sermos crianças e se livrariam disso. Mas isso era bem perigoso para essas crianças descartáveis, mas era um plano muito inteligente. A história mais louca foi a do senador Jack Ryan. April relata que ele morreu em uma de nossas missões no Colorado, logo após ter salvado nossas vidas. Ele também conta que Bill Clinton foi o responsável por sua morte. Mas eu adoraria que Robert ter tudo isso pesquisado por fontes especiais. Então mantenha na mente, eu não me lembro disso mesmo. Mas vou dizer que quando eu tive a oportunidade de pilotar aviões em 2 ocasiões diferentes, ambas as minhas aterrissagens foram perfeitas. E os pilotos voando comigo fizeram comentários do tipo: "Uau, parece que você tem feito isso a sua vida inteira." O que foi exatamente como me senti. April conta que estava no final da Guerra do Vietnã e a CIA tinha que destruir os depósitos de suprimentos e armazenamentos de petróleo no norte do Vietnã e na Coreia do Norte, sem ser detectados. Eles tinham apenas os agentes para fazer isso. Tinha 6 de nós que tinham sido treinados por 9 meses, que tinha voado o jato F-14, que ninguém nem sabia dele ainda. Nós estávamos fazendo formações, nós podíamos aterrissar e levantar o voo em qualquer lugar. E tinham 3 aviões que tinham 2 pilotos cada. E foi uma jornada toda até a milha Midway quando fomos reabastecidos. Não nos foi dito o que estávamos fazendo. Era um teste para ver quem conseguia seguir melhor as tarefas e atingir o alvo especificado no jogo de tabuleiro, com a diferença de que nós estávamos usando aviões F-14. Isso não era um jogo. Nós tivemos que ler os mapas e seguir as instruções que estavam codificadas. Nós tínhamos nossa própria linguagem que era baseada em personagens e desenhos da Disney. Quando a April me contou isso da primeira vez, eu realmente achei que ela estava totalmente louca. Daí eu li o livro de Keith O'Brien e escutei o testemunho dela sobre como eles transmitiam mensagens de um para o outro baseados em desenhos e personagens da Disney. Então, ao passar os anos, fui tomando mais conhecimento sobre como a pedofilia eram usados para chantagear políticos, programas militares de bases subterrâneas, o uso de crianças nesses programas, sociedades secretas e a natureza maligna daqueles no poder. Eu me tornei mais aberta às possibilidades que essas coisas realmente nos aconteceram. Famílias envolvidas são recompensadas por fazer seus filhos se tornarem estrelas de beleza e ainda ganharem concursos de belezas locais. O que me traz para o meu próximo sucesso, que eu pensei que era minha realização. Logo depois da nossa missão militar, eu fui encorajada a competir como Miss para a nossa pequena cidade de Santa Maria. Eu tinha notas boas, muitos dos meus líderes da igreja me disseram que eu deveria fazer isso. E em 1971, eu fui coroada como a Miss Juvenil. Voei para Santa Rosa, que convenientemente era na Bohemian Grove. E nós tínhamos que sentar para almoçar com todos aqueles velhos, e eu sentei ao lado de Charles Schultz, que escreveu os desenhos do Charlie Brown, e que era meio tímido e educado. E naquele ano, eu também ganhei bolsa de estudos de teatro para a Universidade de Brigham Young, então foi um ano cheio de conquistas para mim. E no ano seguinte, tive um grande evento no auditório do Ethel Pope, e minha irmã April estava também concorrendo ao programa de Miss Junior. A nível estadual, eu ganhei prêmio de fitness, onde nós apresentamos uma dança coreografada com tacos de beisebol, som de Take Me Out to the Ball Game. Meu irmão Paul tinha acabado de ganhar o campeonato do NCAA, então foi um grande ano para a nossa família. E eu fui pensando, o que meu pai deve ter feito para que nós estivéssemos envolvidos com tudo isso? April me disse que os programadores foram mais duros comigo, porque eu era muito obstinada, difícil de quebrar e não conseguia me hipnotizar. Ela se lembra dos eletrodos que eles colocavam em mim e a dor excruciante que eles me proviam a todo momento que eu os superava. Ela disse que a minha recompensa pelo cumprimento era se tornar a próxima Miss Junior, a próxima isso, a próxima aquilo. E ela me disse que eles iriam me usar para espionar por eles em uma base internacional. Ele disse que nós duas provamos ser candidatas não confiáveis, até eles colocarem um implante avançado sob a pele do nosso couro cabeludo, chamados de boné. No início eles estavam usando isso nos nossos dentes. Após isso, eles nos usaram para uma missão na Armênia, onde nós entregamos correspondências para um chefão da cortina de ferro. Isso foi durante o reinado do terror sob o presidente romeno David Kizek, com o nosso coral da escola e patrocinado pelo The Reader's Digest, que nos traz para Nabisco. Meu pai teve muitos trabalhos diferentes. Ele era um professor de música, ele proveu muitas aulas extras após o horário oficial com os pais que confiavam nele com seus filhos. E durante o verão, ele tinha um trabalho que vendia bolachas ou biscoitos na
New England. Nabisco eu vim a descobrir que é um órgão disfarçado da CIA. Meu pai era vendedor de bolachas e também estoquista, onde nós fomos ajudar. Essa era a nossa grande chance de estar com o papai no carro, com a grande família. Isso era uma grande alegria para nós estarmos juntos do papai. Eu me lembro de chegar lá e ver a barra levantar e achei interessante que meu pai tinha que mostrar o seu passaporte militar na portaria. Mas eu estava sempre extremamente cansada, aparentemente efeito das drogas que eles me davam. Todos os meses, quando a minha menstruação vinha, eu era levada às pressas ao hospital, onde os médicos me davam Darvon ou Darvocet para minha endometriose, e eu dormiria por dia só para me superar das dores. E as dores eram excruciantes. Vocês não têm ideia de como era horrível. Então, assim que eu menstruava, minha mãe corria comigo para o hospital e eles já me atendiam imediatamente com as injeções para que eu conseguisse superar e sobreviver nos próximos 2 dias. E olhando para trás, vai saber o que acontecia comigo quando eu estava dopada por aqueles 2 dias. April disse que os rituais de sacrifício aconteciam com mais frequência do que eu gostaria de saber. E eu espero que esta seja a memória mais dura que tenhamos que superar. Nós fomos estupradas e sodomizadas depois dos rituais. Eles gostavam quando as garotas estavam menstruadas, para que eles pudessem provar o sangue. E esse é o mesmo grupo de pessoas que eu encontrei no porão do templo da cidade de Salt Lake. Como John Rappaport disse, as pessoas precisam entender a história de loucos e assassinos nestas profissões que continuam se sentindo contentes em usar tortura em nome da ciência. O psiquiatra que foi trabalhar para o projeto MKUltra pela CIA eram desprovidos de consciência. Qualquer experimento era um bom experimento. Seres humanos eram objetos úteis. E isso continua acontecendo nos tempos atuais. Esse é o objeto útil, minha pobre mãe. Eu nunca conheci a minha mãe quando ela não estava depressiva. Uma condição que o Jim chama de pressão profunda que não é expressada. Quando nós morávamos em Thatcher, ela foi atacada pelo nosso presidente. Ela foi usada como uma reprodutora e estava sempre grávida. Ela tinha diabetes não tratada que parecia instabilidade mental após uma caixa de chocolates. E ao passar do tempo, eu finalmente comecei a entender a minha mãe quando ela foi diagnosticada e tratada para diabetes. Por outro lado, as drogas a desabilitaram ainda mais, e ela costumava correr atrás de nós com a vassoura e nos chamar de demoníacas. Depois de uma vida inteira atormentada por diabetes, minha mãe decidiu não voltar mais a fazer diálise depois de 8 anos. Ela morreu 2 dias depois disso. Imediatamente depois disso, eu comecei a ter sussurros de coração para reunir as minhas irmãs e começar a falar sobre o que aconteceu no templo em 1972. Eu acho que minha mãe queria que nós comparássemos notas. Eu tinha 17 anos e tinha acabado de me graduar do ensino médio, e este é o templo de Salt Lake aos fundos. Papai estava indo para a assembleia solene no lugar do bispo, o que era muito estranho. Neste prédio de Salt Lake do governo estadual de Utah, em 1972, para a assembleia solene, e esta é a foto que nós tiramos lá neste dia. Então, em março do ano 2000, eu reuni minhas irmãs e disse, é hora de falarmos sobre o que aconteceu no templo de Salt Lake. E a April e a Priscilla estavam sem se falar uma com a outra. Então, o que aconteceu foi um tipo de milagre. April começava a falar e a Priscilla terminava suas frases, e Dawn contribuiu, e rapidamente estavam todas falando ao mesmo tempo. Dawn estava se escondendo embaixo dos móveis. Elas estavam todas chorando em histeria, e não tinha nada que eu podia fazer para acalmá-las. O que eu consegui unir dos testemunhos delas naquele dia foi... Em outubro de 1972, nós estávamos escaladas para cantar em um coral infantil regional para a sessão matinal do sábado. Minhas irmãzinhas Dawn e Priscilla tinham se perdido um pouco antes de começarmos a cantar. Então meu pai enviou a April e eu para procurá-las. Nós as escutamos gritando, quando nós corremos para uns túneis sob a garagem para o porão do templo. Quando chegamos perto dos gritos, nós escutamos um bebê recém-nascido chorando. E o bebê parou de chorar assim que nós chegamos na porta. E tinha uma grande marca vermelha no chão onde nós achamos as nossas irmãzinhas. A Priscilla de 8 anos tinha sido colocada em um altar preto com uma toalha de mesa vermelha. Nós congelamos de dor na porta quando nós percebemos um homem de roupão preto e vermelho, semelhante ao roupão branco que os mormons usam em suas cerimônias. Ele estava cortando o coração do bebezinho que nós ouvimos chorando. Nós sabíamos que este homem era um líder de alto escalão na igreja, mas que eventualmente se tornou o profeta da igreja. Este homem morreu recentemente. Ele segurava um punhal de joias. Ao mesmo tempo que ele segurava o corpo sem vida do bebê, e o coração, e comeu um pedaço dele. Eu e a April já tínhamos visto o suficiente. Dawn tinha encontrado um esconderijo embaixo dos móveis. E enquanto eu pegava a Dawn, April pegou a Priscilla e disse,
Estas são as minhas irmãzinhas. E você não pode tê-las. Tiros passaram raspando nas nossas cabeças conforme nós corríamos, e de alguma forma conseguimos chegar ao final do corredor sem ser mortas pelos homens de ternos escuros. Spencer Campbell ainda não era presidente da igreja, mas ele se tornou no ano seguinte. Ele era amigo da família, era do Arizona, irmão de Alice Nelson, que era a catequista visitante da minha mãe quando nós vivíamos no Arizona. Ele não era um homem dentro daquele templo, ele estava no final do corredor. Milagrosamente, ele apareceu no final do corredor e disse: "Parem de atirar, elas já tiveram o suficiente, deixe-as em paz." Eles nos hipnotizaram quando estávamos no elevador, e como não tínhamos tempo para ir aos nossos lugares apropriados, nós cantamos do lugar que eles nos colocaram como se nada tivesse acontecido. Você deve se perguntar por que essas pessoas fazem essas coisas com as crianças. As conclusões do meu marido, após milhares de clientes, é que essas pessoas são totalmente mortas por dentro. A única coisa que os fazem sentir alguma coisa sexualmente é a perversão. O pior tipo de perversão é machucar as crianças. Então essas pessoas têm que machucar as crianças para que eles possam conseguir sentir algo. E a coisa mais triste é que pesquisas indicam que inscrições mais elevadas de pornografia vêm de Utah. Logo após o incidente em April, tivemos a prestigiada banda Sounds of Freedom, Sons da Liberdade. Como um ato de irmãs, nós fizemos turnês em locais onde muitas bases subterrâneas eram localizadas nos 4 cantos. E também visitamos a caverna do vampiro Corals, onde em uma câmara secreta April se lembra de um outro ritual de sangue. Eu me preocupava tanto com os meus pequenos irmãos que ainda estavam em casa com os meus pais. Olhando para trás, após eu ter me casado e saído de casa, Priscila foi estrupada pelo meu pai. Meu irmão Christopher era espancado e sodomizado. Pam e Andrea eram predadas e preparadas. Roberta engravidou aos 15 anos de idade. Pam começou a namorar um rapaz quando ela tinha 17 anos. Pam disse que o papai estava com ciúmes dele. Mamãe e papai estavam ficando comigo depois que ele tinha saído da prisão. Então, por curiosidade, eu perguntei a ele sobre isso. E eu pude perceber que ele se sentiu bem mexido emocionalmente com a pergunta e disse: "Como que ela pode escolher o James se ela pode ter a mim?" E daí eu percebi: uau, meu pai não se curou. Mesmo assim, isso não era um adulto, isso era um jovem apaixonado. Este era o estado de desenvolvimento da sua prisão. Então eu entendi porque meu pai se dava tão bem com crianças. Ele era apenas mais uma. Esta de macacão é a Roberta, com a Priscila, Val e o Chris. E ela já estava grávida ali. Eu me lembro de visitar a família e sentar para almoçar com meu pai e a irmã Roberta. Depois da prisão, meu pai não era mais um professor, mas era um diretor de capacitação de recursos em áreas escolares, numa área escolar em Henderson, Nevada. Quando papai apareceu em seu carro, ele disse: "Eu estava captando recursos o dia todo. O carro estava cheio de coisas na parte de trás e não era para usarmos." Roberta não o escutou. Ela abriu a traseira para colocar a bolsa e assim que abriu caiu um monte de material de pornografia infantil. E agora eu realmente me pergunto, o que meu pai estava realmente fazendo no trabalho de captar recursos escolares? Ele estava vendendo joias baratas e doces ou pornografia infantil? E minha pergunta final foi: para quem ele estava vendendo isso no sistema público escolar? Eu entendo agora que pedófilos se sentem atraídos para a profissão de professor com pouquíssima segurança disponível para identificá-las e pará-los. Olhando para trás, eu me estremeço ao pensar que meu pai estava fazendo qualquer trabalho no sistema público escolar ou dando aula de músicas depois do horário. Você deve se perguntar, por que essas pessoas fazem isso com crianças? A explicação do Dean é que eles precisam de perversão extrema e não há perversão maior do que a de machucar crianças. Penitências se tornaram negócios para as igrejas, então até mesmo as vítimas são mandadas a ler mais escrituras, pagar 2 vezes mais como parte do processo de redimir-se. Mas a minha pergunta é, do que as vítimas têm que se redimir? A estrutura da nossa sociedade, educação, governo, militar, é uma estrutura de caos. E igrejas são grande parte disso. Essa é uma estrutura de brutalidade, insanidade, de sadismo, fetichismo, de canibalismo, de exploração dos inocentes, de tortura, de assassinato e morte. Mas o amor e compaixão é a forma mais elevada de inteligência na evolução humana. Essas elites que programaram crianças ainda têm muito que evoluir. E eles não sentem emoções mais leves que nem aqueles nas escalas mais elevadas. Mas jogos escuros não levantam voo na luz.
O amor triunfa conforme mais e mais pessoas estão testemunhando. Agora eu acredito que programação ritualística de abuso está bem alastrada e gera em torno de 8 a 10% dependendo de onde você vive. É bem estruturada, é bem organizada e está a cada canto e pedacinho minúsculo deste mundo. E está mais que na hora de trazer isso à tona. Eu me lembro assistindo Roots, Raízes, e vendo as pessoas que eram chamadas de escravos. Era chamada escravidão, mas o pior tipo de escravidão é aquela onde as pessoas em escravidão foram tão programadas mentalmente que elas nem sequer percebem que elas estão escravizadas. Que inconscientemente eles são projetos de experimentos sendo testados sem vontade própria, que seus filhos são torturados nos lares, nas escolas e nas igrejas. Esta é a cara da escravidão permissiva, porque o silêncio é o nosso consentimento, e não há prêmios para escravos bem comportados. Escravidão não está em nós, escravidão vem sido imposta em nós já há bastante tempo. Existe somente duas energias neste mundo, uma é a que destrói a força de vida, que encapsula confusão, decepção, manipulação, medo e força, e estes são os poderes do dragão, e a outra energia é o amor e luz. O dragão subdesenvolvido na energia da força de vida pensa que se não pararmos o que fazem, nós estamos concordando com isso, o que faz tribunais como esses serem tão poderosos. Porque uma vez que nós, como sociedade, vermos o que fizeram conosco, não podemos mais deixar de ver. E aqueles responsáveis por essas atrocidades têm que pagar pelos seus erros. E seja qual for o contrato que o dragão pensa que tem conosco, está oficializadamente finalizado. Uma das minhas colegas de canto é a Sandy, do programa Lawrence Welk Show. Talvez alguns de vocês aqui lembrem-se dela. A irmã dela é psicoterapeuta e ela disse: se a luz se apagasse em cada casa da cidade que já ocorreu incesto ou abuso, ficaria escuro todas as noites. Porque famílias, querendo ou não, acabam se envolvendo. E bispos e professores podem se envolver. E colegas de trabalho podem se envolver. E nossos próprios irmãos ou irmãs podem se envolver, simplesmente por seguirem ordem dos militares. Maridos e esposas, e até mesmo os nossos queridos pais, acabam se envolvendo, mesmo sem saberem disso, com seus olhos totalmente fechados conforme o ciclo de abuso continua, com gerações de vítimas da igreja e do Estado. Para todas as vítimas em todos os lugares, eu queria que você ouvisse isso. Isso não foi a sua culpa. É culpa dos psicopatas que há muito tempo nos considerou como escravos para sermos sexo-explorados e experimentados. E isso tem que acabar agora. Meu pai tem 86 anos agora e eu não sei se ele cruzou aquela linha e matou uma criança ou não. E o ponto de cozinhar espíritos é para levá-los a cruzar aquela linha e matar crianças. Sim, eles eram todas vítimas, mas aí é onde, se eles estão cientes de estarem fazendo isso, eles sempre têm escolha, porque os poderes negativos têm que se infiltrar muito profundamente para que eles nunca consigam sair. Enquanto você não entender a linha de pensamento do dragão, você não vai entender. O dragão tem a sua própria filosofia, e isso é fazer o que quer que seja para estabilizar, manter e controlar. Tem um ditado que diz: a verdade o libertará, mas primeiro te indignará. Nós todos temos escolhas, mas tem aquela linha que se cruza. Novamente, a mensagem é abominar tudo aquilo que não nos serve mais e abominar o suficiente até que consigamos eliminar e expelir isso, que só ocorre quando nos tornamos conscientes disso. Você não tem que amar isso. A lição nos diz que nós fomos desenhados para abominar do mesmo jeito que abominamos fezes fedidas e eliminar isso. Conscientização é a única solução elegante e já está no tempo de nos unirmos e parar de permitir que esses que fazem essas atrocidades com crianças se safar disso. De que outra maneira conseguiremos ter a paz na terra que nós merecemos? Para a sanidade de qualquer parte de alma que eles ainda tenham, nós precisamos encontrar as correções que cada um deles merece. Senão isso continuará se perpetuando. Minha sugestão é oferecer aos piores criminosos que admitirem que não desejam fazer nada para mudar, apelarem para que recebam sentença de terminar com as suas vidas ou prisão perpétua. Porque eu sou pró-compaixão, mas isso não se estenderá para
para aqueles que machucam crianças e que vão continuar cometendo seus crimes sucessivamente. E para os que estão aqui, talvez se choquem em saber que muitos desses ofensores escolhem essa opção voluntariamente do que viver em um mundo onde eles foram descobertos. O dragão odeia os holofotes. O plano do dragão é acabar com a confiança, criar um sistema que vai fazer isso de geração a geração e automaticamente e controlar aqueles que têm mais a oferecer. Os psicopatas amam as luzes, contanto que eles consigam controlá-la, abusá-la e possuí-la. Isso é o que o abuso infantil e pedofilia é. Ao mesmo tempo, pedofilia não tratada leva lobos disfarçados de ovelhas. E o número de vítimas é impressionante. E que só se é descoberto depois que o dano já foi causado. Para sobreviver numa nação de ovelhas governada por lobos, possuída por porcos, você tem que se tornar um leão. E para todos os leões por aí, eu digo, está na hora de rugir. Para cada criança danificada pelo governo, é uma criança que é muito. E cada criança que é abusada pelos pais é uma criança que é muito. E para a criança que é abusada pela figura de autoridade da igreja, é uma criança que é muito. A boa notícia é que tudo isso acaba quando as pessoas começarem a dizer as suas histórias. E somente aí que podemos ver que são todas a mesma história. Nós somos os que aprisionam e os que libertam. E por aprisionar pessoas chaves imediatamente, nós podemos liberar a nós mesmos. Então que este tribunal eventualmente leve não somente a compaixão para as vítimas, mas também justiça aos culpados. Because we are the ones we have been waiting for. Eu tenho 3 perguntas, que são perguntas coletivas. Não somente para você, mas também o chefe conselheiro aqui. No aspecto do papel da CIA, nós entendemos as relevâncias mencionadas sobre o abuso, o sexo, as drogas e tudo mais. E gostaríamos de saber se o conselheiro-chefe pode comentar nas vantagens da CIA, quando estão envolvidos nestes programas. E sobre o perigo que pode existir se trouxerem tudo à tona. Como as pessoas que saem da máfia da droga, de sexo etc. Eu estava acabando de comentar com o excelentíssimo e ao meu associado, que um amigo meu se tornou viciado em cocaína e ele basicamente perdeu a cabeça. Ele costumava ir a festas oferecidas por líderes das elites do estabelecimento, incluindo juízes, onde eram servidos drinks e cocaína por garotas nuas. E isso era a norma. Mas, ele conseguiu sair disso. E ele se recuperou e escreveu um livro. E o livro entrou para a lista dos mais vendidos do Amazon. E algumas das pessoas que estavam envolvidos, acabaram na prisão. Mas, ele não. E alguns a reputação judicial ficaram em perigo. Pode então comentar sobre tudo isso? Ser John. Eu amo ser ensacado com areia e tijolos, sem problemas, é a pergunta óbvia. Deixe-me informar. Você pode incluir uma lista adicional de nomes para os processos e nós poderemos coordenar algo para o andamento. A pergunta óbvia é, bem, você foi um sênior da CIA. E você acredita nisso? Sim. Eu acredito nisso. Porém, deixe-me clarificar que 90% das pessoas na CIA são pessoas boas, travadas dentro de um sistema ruim, e existem no mínimo 7 grupos da CIA. CIA não é uma organização monolítica. E contra as ordens do presidente Truman. Quando trouxeram todos os engenheiros e cientistas nazistas etc., eles foram para 2 lugares. Eles foram para a CIA e para a NASA, que no nosso mundo nós chamamos de Nazi, Agência Espacial Nazista. E como a Kathy O'Brien descreveu tão claramente, lá, na NASA é onde o núcleo da mina foi criado. Então, só para dar uma rápida clarificação dos 7 grupos da CIA para tentar responder a sua pergunta. 1. Tem a CIA de Wall Street. Wall Street fundou a CIA para ser o elemento secreto que controla as coisas. E isso é bem explicado no livro de David Talbot, O Jogo de Xadrez do Diabo. Eu fiz a minha revisão sumária nele. 2. Tem a CIA da Casa Branca, que são as que fazem os truques sujos para quem quer que seja o presidente. Mas a CIA da Casa Branca parece ter unido com a CIA de chantagens. 3. CIA no pior caso agora parece ter se aliado agora ao FBI, NSA e com Mossad. E tem este aspecto sórdido nela.
4. E daí tem a CIA de afogamento, que tem a taxa de 98% dos casos de assassinato. 5. Tem a CIA saudita e israelita, que é a que lida com rendição e tortura. 6. E daí, tem a CIA verídica, que é a que tem os espiões antigos que nem eu, que faz o melhor que podemos, não percebendo que é tudo uma farsa. 7. E finalmente tem a CIA burocrática. Por exemplo, eu fui ameaçado de morte em um certo país, e eu me escondi. Abandonei a minha casa, larguei tudo e fui para um hotel. E 2 dias depois, um secretário da CIA me liga e diz: "Ei, nós já estamos pagando pela sua casa. Nós não podemos pagar pelo seu hotel ao mesmo tempo." E daí o meu time enviou uma mensagem de volta dizendo: "Qual parte da ameaça de morte você não está entendendo?" Então eu já lidei com isso. E no final da linha para mim, a massa da CIA são aqueles 10% desonestos e sem valor. E esses 10% de psicopatas da CIA, que cometem essas coisas diabólicas, necessitam ser expurgados. Mas, eu posso te garantir, que o FBI, FEMA, NSA, NASA, DHS, todos têm os seus 10%, e o que estamos fazendo aqui, é expor a verdade para termos condições de expurgar tudo isso. E chefe da justiça, nós podemos sentar para conversar esta noite com uma taça de vinho, e eu, te direi todos os detalhes. Ok. Sim, Sua Graça. Você quer expressar algo? Tenho uma rápida pergunta. Você tem 90 segundos. Christie, muito obrigado. Por favor, diga o que te levou a despertar. E você teve medo, ou vergonha, de trazer isso à tona? Por que você esperou tanto tempo? Foi um tremendo sentimento de indignação. Talvez é como eu posso chamar isso. Eu estava numa aula da igreja, e li umas passagens na Bíblia e perguntei: por que Moisés cortou as cabeças de 23.000 pessoas, e as colocou em varetas, e as colocou de cabeça para baixo, e deixou o sangue escorrer ao solo? E eu disse que Deus pediria para alguém fazer isso, e daí ter criancinhas dadas aos homens, e depois matar todos os demais e deixando as mulheres e crianças. E eu perguntei que Deus que iria pedir para fazer isso. Então eu questionei. E daí eu pude ver umas agitações na sala. Eu podia ver o bispo irritado comigo, e ele disse: a maneira de Deus não é a nossa maneira. E eu pensei: isso basta. E eu saí de lá e nunca mais voltei. E fui para casa e me lembro que no domingo seguinte eu coloquei meu biquíni e me banhei de sol no meu quintal. E me deitei, e comecei a fazer perguntas. Eu tinha lido em algum lugar que era bom fazer perguntas se quisesse despertar. E eu comecei a perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E isso me conectou com uma força maior. Alguma coisa aconteceu naquele momento, e que nunca mais se cessou. E eu continuei fazendo perguntas, e as respostas aparecem imediatamente. Christie, thank you for that.